Olá, caros colegas, gestores, administradores públicos. Tudo bem com vocês? Que bom! Estamos de volta agora com esse vídeo instrutivo para mostrar a vocês algumas particularidades da construção de questionários para as pesquisas que serão feitas, que vocês farão nesses próximos dias. Vocês verão que são simples cada uma das etapas, mas que precisam de bastante atenção e bastante dedicação. Aliás, dedicação tem se tornado a palavra de ordem nesses últimos dias. Não poderia ser diferente, pois o tema que estamos tratando nesses tempos é comprometimento, e comprometimento organizacional. Neste ponto, a primeira organização que estamos trabalhando é você. Isso mesmo, você, administrador público, é a primeira organização que estamos trabalhando. E neste intento, eu quero já dizer que disponibilizei na biblioteca uma pasta chamada Modelos de Questionários. Lá depositei dois questionários, um que eu utilizei em uma das minhas pesquisas e outro, um grupo de pessoas, um grupo de estudantes aqui do campus em João Pessoa que trabalhou o comportamento de usuários frente à usabilidade de um sistema numa biblioteca. Bem interessante a proposta, bem simples, mas muito coesa e fizeram um bom trabalho. Eles inclusive publicaram esse trabalho em congressos, em congressos que aconteceram no CONEP, acho que foi no ano passado que eles publicaram. E já quero deixar aqui um bom convite. Os melhores trabalhos considerados por mim e também pelas tutoras, nós buscaremos inscrevê-los no CONEP. E, sendo aprovados, nós buscaremos, junto à direção do Instituto, creio que assim será, uma ajuda de custo para que a gente apresente esse trabalho lá no CONEP. Para conhecimento de vocês, o CONEP é o Congresso Norte-Nordeste das Escolas Técnicas, no caso de Pesquisa e Inovação. Os institutos federais promovem anualmente o Congresso do Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação, desses campos, na realidade, para promover a pesquisa, a inovação e a apresentação de trabalhos que foram desenvolvidos por estudantes, por pesquisadores dos diversos projetos. E começando com vocês nessa área de pesquisa, nós vamos e temos a possibilidade de submeter ao Congresso, na área de gestão pública, alguns trabalhos. Nós temos aí 4 e poderemos ir até Rio Branco, no Acre, com as despesas custeadas pelo IFPB para a apresentação desses trabalhos. Então já fica um ponto de motivação para que nós possamos produzir cada vez melhores trabalhos. Nesta fase, eu creio que já falei para vocês sobre o texto do Sidney Roman, do Silvio Stefano, Sandra Andrade e da Márcia Zampier. É um texto que está lá também na nossa biblioteca, falando sobre comprometimento e comportamento organizacional, que tem por título Análise do comprometimento organizacional e sua natureza em relação aos funcionários públicos municipais. Anteriormente, eu disse que a releitura deste texto era muito importante e que até vocês reimprimissem para tê-los à mão. Chegou o momento de tê-los à mão, pois nós vamos conversar sobre esse texto e vamos conversar também sobre algumas particularidades que eles trazem, que este texto traz. Se não fez ainda, recomendo, vai lá, dá um pause no vídeo, aqui, interrompe o vídeo, imprime esse texto e traz consigo. Ok? Para você que já tem um texto, guarda um pouquinho aí. Agora, os 2 modelos de questionários que eu postei lá na plataforma. Vocês verão nos 2 modelos que esses questionários estão divididos em 3 partes, que são, primeira parte, abertura ou texto de apresentação. Este material, queridos, é muito interessante que vocês leiam, porque toda a pesquisa tem uma apresentação. A de vocês não será diferente. Terá a apresentação, na parte seguinte vocês terão as questões aplicadas e em fechamento, ou terceira parte, vocês farão a identificação do perfil do entrevistado ou do perfil do público-alvo que vocês têm, ou outro nome que outros metodólogos apresentam como o perfil dos sujeitos de pesquisa. Então, todo questionário apresenta no mínimo 3 partes. Primeira, a apresentação do questionário ao leitor, ao entrevistado. Segunda, temos as questões práticas
dentro do questionário, aquelas questões que realmente vão delimitar e trazer respostas para as perguntas-chave. E temos também a parte terceira, que é o perfil, a identificação do perfil do respondente. Até aí tudo bem? Querendo dar um pause no vídeo, pode dar um pause e vai até a biblioteca e analisa esses modelos de questionários que eu trago para vocês. Se for o caso, até imprime, que será muito importante vocês terem esses materiais à mão para que fazer algumas observações, conforme sempre convoco vocês a que tenham papel e lápis à mão. Vamos em frente. Vamos começar a construção deste questionário, que tratará sobre comprometimento ou comportamento ou clima organizacional. Na realidade, tratará dos 3 ao mesmo tempo, e aí nós vamos construindo passo a passo, e no dia 13 de junho, nos encontros em Mari pela manhã e em Araruna à tarde, explicarei como fazer esta avaliação dos dados, para em seguida termos a apresentação nos dias 11 e 12 de julho. Isso mesmo, 11 e 12 de julho será o encerramento com chave de ouro da nossa disciplina. Esses questionários serão construídos em 3 partes. Vamos começar de trás para frente. Na parte de identificação do perfil do respondente, eu gostaria, ou melhor, é interessante ter, e aí sim eu peço que vocês anotem, é interessante ter algumas fases ou alguns tópicos. Primeiro tópico, Estado Civil. A identificação do estado civil dos respondentes se dá em algumas alternativas. Primeiro, solteiro ou solteira. Não precisa colocar solteiro ou solteira. Apenas a palavra solteiro, abre um parêntese, a solteira. De igual forma, casado, casada, separado, separada, viúvo, viúva, desquitado, desquitada. Evitem colocar outros, mesmo sabendo que algumas pessoas não se encaixam nestes perfis ou nestes indicadores. Evitem colocar outros, ok? Vamos em frente. Formação acadêmica. Quanto à formação acadêmica, aqui nós vamos estabelecer a última formação completa. Como assim? Você pode me perguntar. Simples. Se a pessoa não terminou o ensino médio, ela tem ensino médio incompleto. Não é formação acadêmica. A formação acadêmica dela é ensino fundamental, ou o antigo primeiro grau. Concordam comigo? A formação acadêmica é uma formação completa e não formações incompletas. Embora nós saibamos que existem questionários que abordam formação incompleta quando eles assim exigem. Neste caso, nós vamos ficar apenas com as formações completas. Então, formação acadêmica, ensino fundamental ou primeiro grau. Aí eu sugiro que vocês coloquem ou primeiro grau. Segundo, além do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, especialização, não coloca pós-graduação, porque pós-graduação é tudo que vem depois da graduação, e um possível nível que se tem é o de especialização. Depois, mestrado e depois, doutorado. Elber, não vai ser interessante porque lá no meu setor de trabalho não tem nenhum doutor. Interessante é saber se tem e quantos tem, ou quem não é doutor. Nós temos algumas áreas que os colegas apresentaram que têm necessidade específica de doutores. Sim, doutor não é aquele que terminou direito, não é aquele que terminou medicina, nem é aquele que terminou engenharia. Doutor é aquela pessoa que cursou um programa de doutorado, defendeu uma tese e foi aceita pela comunidade científica e recebeu o título de doutor. Simples assim. Daqui uns dias vocês serão também outros e outros doutores. O próximo, idade. Notem que os anteriores nós colocamos para responder alternativas ou marcar alternativas. Neste, eu recomendo a vocês que deixem em aberto. Isso mesmo, a pergunta é aberta. Tem 37, 25, 43 anos, deixem aberto. A pessoa apenas vai preencher quanto de idade tem. O próximo item é um item bem interessante no dia a dia hoje, principalmente nas academias, nas áreas de ciências sociais e ciências sociais aplicadas, como é o nosso caso. Trata-se da diferenciação ou das relações epistemológicas e filosóficas sobre a diferença entre sexo e gênero. Para esta pesquisa, meus caros colegas, nós vamos abordar apenas as questões sobre sexo. Nós não vamos nos ater, neste caso, friso bem, neste caso, a questões de gênero, apenas sexo, masculino e feminino. Outro tópico, salário. Questionem os salários.
Ah, mas isso, salário é uma pergunta, ou melhor, é uma resposta particular. Sim, é uma pesquisa de cunho científico, como veremos daqui a pouquinho. Salário, deixem aberto também, para que nós possamos fazer campos de média, de mediana e, quiçá, campos de moda. Lembram lá de estatística aplicada à administração? Chegou o momento de exercitar. A próxima pergunta é questionar ao seu respondente há quanto tempo ele trabalha ou ela trabalha no serviço público. É também uma questão aberta. 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos. Vamos identificar isso. Também, se a pessoa trabalha no serviço público, na sequência você pergunta: o serviço público ou atividade foi seu primeiro emprego? Duas respostas: sim ou não. Simples. Se a resposta foi não, questione quais foram, ou melhor, há quanto tempo você trabalha. Por quê? Se a pessoa começou no serviço público há 2 anos atrás, possivelmente ela trabalhou em outros locais. Não é verdade? Então, pergunta lá, há quanto tempo a pessoa já trabalha? Ou desde que idade a pessoa trabalha? Fica a questão com o grupo de vocês assim responderem, assim quiserem. Então, esta é a etapa 3. Até aí tudo bem? Esta é a etapa 3. Como etapa 2, ou etapa do meio, pega lá o questionário, o texto que eu acabei de mencionar, análise do comprometimento organizacional e sua natureza em relação aos funcionários públicos municipais. Pega aí. Vocês vão observar que, depois que os autores fazem uma abertura, mostram conceitos sobre o posicionamento, sobre o comprometimento organizacional, falam sobre comprometimento organizacional no setor público, eles partem agora para os tipos de comprometimento organizacional. Quais são? São 3 tipos. Vamos lá? Primeiro tipo, afetivo. Ok, legal. Segundo tipo, normativo. Muito bom. E o terceiro tipo, instrumental. Isso mesmo. Esses três tipos de comportamento ou de comprometimento têm que estar muito firmes e muito fixos na mente de vocês, como eles se desenvolvem, quais são suas características e como eles podem ser abordados e utilizados. Além destes 3 tipos de comportamento, nós verificamos também neste texto, depois do quadro resumo que está na página 9, pega lá o texto, na página 9 vocês vão verificar que tem um quadro resumo com o quadro comparativo dos tipos de comprometimento organizacional, afetivo, normativo e instrumental. Em seguida, os autores abordam sobre satisfação. Aqui, meus queridos, nós temos um grande tema. Não só um grande tema, mas nós devemos também conhecer 3 autores específicos, ou 3 autores muito importantes para esta temática. Quais são? Os autores que falam sobre motivação no trabalho, os fatores motivacionais e os não motivacionais, os higiênicos e os satisfacientes. Lembram? Nós temos o MacGregor, nós temos o Herzberg e nós temos quem? Quem? MacGregor, Herzberg e o McClellan. Esses 3 autores que falam sobre motivação também são muito importantes para que a gente possa desenvolver um bom texto e um bom contexto neste trabalho de pesquisa. Em seguida, os autores falam sobre a insatisfação no trabalho. É bem verdade que eles utilizam outros autores, não tem problema, mas cuidemos, pois, em saber esses 3 autores principais que eu falei para vocês. MacGregor, Herzberg e McClellan são 3 autores interessantíssimos e necessários na discussão desses textos. Agora sim a segunda parte. Vocês estão vendo aí na página 13, estão comigo? Página 13, tabela 1. Página 13, tabela 1. Onde aqui já estão as respostas dos sujeitos de pesquisa. Isso mesmo, aqui estão as respostas. Nós vamos fazer algo parecido com isso aqui nos relatórios que vocês vão preencher, nos artigos que vocês vão escrever. De forma invertida, é bem verdade, nós vamos fazer apenas um resumo expandido. Só que é necessário que o questionário que vocês construam contenham tanto a tabela 1, a tabela 2, a 3, até a tabela 4. Como assim? Essas questões que vocês veem da 1 a 14, depois nós temos da 15 a 24 e da 25 a 34, compõem os tipos de comprometimento organizacional. E em seguida, na tabela 4, vocês vão identificar o nível de satisfação dos funcionários ou dos servidores públicos de qual órgão vocês escolheram para a pesquisa. Lembrem-se, no mínimo de
Qual foi a quantitativa que nós passamos? No mínimo de e no máximo. É importante saber disso, porque nós não vamos trabalhar com 5, 6 pessoas. Ah, no meu setor só tem 3 pessoas. Vamos largar este possível comodismo e buscar identificar em alguma outra organização, algum outro departamento, pessoas de um volume estatístico coerente que possa nos dar respostas também coerentes e firmes. Queridos, na tabela 1, vocês têm aí a opinião dos funcionários com base no comprometimento afetivo. Vocês não precisam colocar este tipo de abordagem na abertura do questionário de vocês. É bem possível que lá os respondentes do seu setor ou do setor que você escolheu para pesquisar não saibam o que são ou o que vem a ser comportamento afetivo ou normativo ou instrumental. Se vocês colocam isso, não tem muito que sentido para ele. Mas é necessário apenas que vocês coloquem que nessa discussão, nessas afirmativas, eles devem responder de acordo com o que eles se sentem mais próximos. E daí? Numa escala crescente, diferente dessa que nós temos aqui, por isso refazer os questionários, essa escala aqui é uma escala de Likert, onde nós temos basicamente uma curva normal em estável mais do que normal. Lembra da curva normal? Aquela que parece uma parábola. Lembrou dela? Exatamente assim. Essa curva aqui, esses dados na escala de Likert são baseados nesta curva, onde a normalidade seria neutra, ou a média seria no ponto neutro. Nem estou descontente, nem discordo e nem concordo. Só que nós vamos buscar o que eles mais concordam, as notas maiores. E quais são as notas maiores, ou qual é a melhor nota que nós enxergamos hoje no dia a dia? Você. Qual é a nota que você queria tirar ou queria receber em todas as disciplinas? Seria CT? Concordo totalmente. Seria A? Seria C? Que nota? Em geral, no nosso país, no nosso sistema acadêmico, nós trabalhamos com escala decimal, não é verdade? Escalas de 1 a 10. Notas de 1 a 10. Essa será a escala que vocês vão colocar no questionário de vocês. Elber, não entendi nada. Vamos ver. Quando vocês perguntarem em relação à organização onde você trabalha, atribua uma nota como você se sente como responsável pela organização do trabalho. Na frente você vai ter uma escalinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltou até tela, não é verdade? Mas coloca lá, bem fechadinho, de 1 a 10. Ok? Então, como será assim? Vocês vão ver no modelo de questionário que eu passei para vocês que já tem uma prévia desta indagação. Em relação à organização, o quanto eu me sinto responsável pela organização? Nota de 1 a 10. O quanto eu me sinto orgulhoso em fazer parte da organização? Nota de 1 a 10. O quanto eu sou dedicado à organização de trabalho? Nota de 1 a 10. O quanto eu estou envolvido com o trabalho da organização? Nota de 1 a 10. E, neste caso ainda, o quanto interesso-me pelos assuntos da prefeitura, da secretaria, do departamento, da escola. Veja que aqui ele está falando sobre prefeitura municipal. Mas aqui você troca e coloca o seu conteúdo. Uma outra dica é embaralhar estas questões. Só você vai saber quem é normativo, quem é instrumental e quem é afetivo. Isso mesmo. E quando dentro desses vocês vão saber quanto à organização, quanto a desligar-se dela e quanto à sua função ou seu papel. Vejam que são 3 partes só nesse bloco. Vamos para o próximo bloco? Do mesmo modo, vocês vão perguntar: a partir do que eu entendo sobre o meu trabalho, que nota dou a mim mesmo quanto às competências para explorar as várias soluções a fim de atender às necessidades surgidas? O quanto eu mereço de nota para que, enquanto eu merecia receber uma nota, quanto a expor ou explorar as soluções para as diversas demandas. Quais são as minhas notas quando eu me refiro aos meus erros são tratados com oportunidade de aprendizagem? Nós aprendemos com os nossos erros? Então essa é uma pergunta que vocês devem trabalhar de forma muito limpa para que os respondentes entendam facilmente. É bem verdade que os autores deste texto aplicaram numa outra situação, numa outra cidade. Vocês, como vão fazer?
Quais são as palavras mais fáceis para os respondentes lá do setor que vocês escolheram previamente? Então, ajustando. Até aí tudo bem? Essa é a segunda parte. Façam isso para a tabela 1, para a tabela 2, a tabela 3 e também para a tabela 4. Essa é a segunda parte. A primeira parte diz respeito à apresentação do seu questionário. Simples. Quer dizer, Elber, que você inverteu para deixar o mais fácil por último? É claro. A apresentação nada mais é do que chamar o participante a contribuir com as suas respostas para a sua pesquisa, destacando que a sua pesquisa é de cunho exclusivamente acadêmico. Não deve, não vai e não tem que aparecer o nome dessa pessoa nas suas pesquisas. Ok? Até aí tudo bem? Então, parte 1, agora sim, ordem normal da situação. Parte 1, apresentação do questionário. Parte 2, as questões aplicadas de pesquisa que serão extraídas do texto que eu falei para vocês sobre análise do comprometimento organizacional e sua natureza em organizações públicas municipais. Um nomão bem grandão, dá quase para gritar um gol ou falar amém. E a terceira parte é o perfil sociodemográfico ou perfil social dos respondentes, destacando estado civil, formação acadêmica, idade, sexo, salário, há quanto tempo trabalha no serviço público e se não trabalha diretamente no serviço público ou se esse não foi o seu primeiro emprego ou a sua primeira ocupação, há quanto tempo trabalha em outras organizações ou desde que idade trabalha com registro ou com carteira assinada. Dito isto, vocês vão construir este questionário e vão enviar como atividade, numa atividade que está apresentada aí para vocês. Vejam lá, tem lá logo depois na plataforma tem questionário de pesquisa. Nessa atividade, vocês vão enviar para nós o que vocês reconstruíram a partir dessas informações, com as 3 partes. Tudo bem? Essas 3 partes, meus caros colegas, que vocês vão enviar para a gente, nós vamos avaliar, sugerir caso hajam algumas alterações, algumas melhorias, para depois vocês aplicarem. Vem cá, nota bem aqui uma coisa. Para esta disciplina, só serão aceitos como válidos os resultados que tiveram antes os questionários revisados e aprovados por nós. Eu e as tutoras vamos fazer uma avaliação muito simples, muito rápida e direta. E por isso, queremos sim que todos vocês estabeleçam características muito reais e muito práticas. Pode perguntar, Elber, é possível burlar as respostas de um questionário? Sim. Corrupção começa e pode estar em qualquer canto. Uma coisa que eu não creio que estará com você ou em você. Mas é possível também identificar se as respostas foram burladas? É possível sim. Num índice de verdade muito próximo a 100%. E dessa forma, se isso acontecer, que eu creio que não vai acontecer com vocês, o grupo em si todo ficará. Isso mesmo. O grupo todo estará. Isso mesmo. Exatamente. Se não houve coerência como gestor público enquanto formação, nada mais fácil, nada mais direto e nada mais coerente do que anular esse gestor público antes que ele chegue lá, aprendendo com os seus próprios erros e com as suas próprias atividades. É bem verdade, queridos. Eu estou sendo muito sincero e muito franco com vocês. Nós estamos fornecendo ferramentas, mostrando modelos, dando modelos para vocês fazerem construir os trabalhos de vocês. Essa semana recebi uma indagação. Professor, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que ir lá no setor de pesquisa, eu vou ter que levar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou perguntar o quê? Eu disse, calma, vai chegar o momento certo. Agora chegou. Agora você já sabe que tem que preparar um modelo de questionário com primeira parte, a apresentação, segunda parte, a descrição das questões que serão investigadas, aplicadas aos respondentes, e a terceira parte, a identificação do perfil. Manda pra gente. Depois que vocês mandarem para a gente, nós vamos avaliar e vamos devolver para vocês com a seguinte expressão. Questionário apto para aplicação, questionário muito bom, sucesso, vão em frente. Ok? Só que, além dos questionários impressos, ou dos questionários do questionário que você vai mandar, o que vocês vão mandar para a gente, as pesquisas também deverão estar registradas numa plataforma online. E que neste caso não é a plataforma Moodle. Lembram daqueles 4 vídeos que eu postei para vocês sobre como construir formulários no Google? Lembram? Agora chegou a hora de utilizá-los. Eu sei que eu mandei 2 textos em inglês.
Também sei que vocês me xingaram e às vezes nem tentaram nem sequer assistir. 2 minutinhos já desligaram, ninguém quer saber de nada. Mas pensa aqui comigo. Vocês têm inglês desde que série? Desde o 6º ano. São 4 anos no ensino fundamental. Vocês tiveram inglês também 3 anos no ensino médio. Vem cá, vem cá. São 7 anos de estudos de língua inglesa. E aí? Aí você pode dizer, a professora, o professor, ela não vinha, ela não acontecia. E a gente também não reclamou de nada quando ela não vinha, né? Achava bom quando eles não vinham, achava maravilhoso quando era aula vaga, achava maravilhoso quando ele repetia a nota. Tá aí o prejuízo, queridos. O prejuízo possivelmente não ficou com ele. Ficou comigo, ficou com você, que às vezes a gente não sabe pedir pizza, hot dog and Coca-Cola. Yeah, it's so difficult. Agora, volta lá e tenta assistir. São videozinhos bastante curtos, 2 minutinhos, e tenta captar as palavras daquele monte de coisas de outros vídeos que você já assistiu. Já assistiram outros vídeos? Tenta lá entender o contexto do que está sendo falado. Sejamos administradores públicos diferentes. Sejamos administradores públicos com esta renovação do processo de administrar. Não vamos nos contentar apenas com repetir o que os outros já fazem. Elber, mas aqui na minha cidade nunca que eu vou precisar falar inglês. Tá, e você quer permanecer o tempo todo aí. Não quer levar a sua cidade para canto nenhum mais. Não quer desenvolver a sua cidade em mais nada. Vai ficar aí mesmo falando com seu José, Dona Maria, Dona Mariquinha. E se surgir uma oportunidade de lá apresentando o trabalho no Acre, de ir apresentar o seu trabalho em outro local, e vai falar pro mod, pro vídeo e pro quê? Do mesmo jeito. Eu sei que você não quer isso, eu sei que você quer muito mais e quer se desenvolver cada vez mais. A segunda parte desse trabalho vocês vão construir e vão aplicar esta ferramenta, que são os formulários no Google, para a resposta dos questionários. Como assim? Simples. Vocês já vão estar com um modelo pronto. Vocês podem aplicar em papel ou mandar por e-mail o link do questionário para as pessoas que vocês querem responder. Mas as pessoas que eu quero responder nem todas têm e-mail. Não tem problema. É mais fácil eu preencher na mão e trazer para depois fazer a tabulação. Não tem problema. Só que todos esses dados devem estar registrados em uma plataforma. E a plataforma para este caso é a plataforma Google. Simples, fácil, ágil e que todo mundo tem acesso. Inclusive nós aqui. Isso. Depois, mais especificamente lá no dia 13, nós estaremos avaliando os dados que vocês coletaram a partir da plataforma que vocês criaram. Quer dizer que, você está me dizendo, Elber, que a gente vai construir no papel, num arquivo e vai enviar para vocês. Vocês vão dar uma corrigida, se for necessário, sugerir algumas alterações. Isso. E depois nós vamos criar esse mesmo questionário numa plataforma eletrônica? Exatamente isso. E vão mandar para a gente o link para a gente ver se está de acordo e se está de fácil interpretação. Por isso, aquela frase antiga na pesquisa, o quanto antes, melhor. É verdade. O quanto antes terminarem os questionários, o quanto antes construírem a plataforma, o quanto antes falarem ou posicionarem na pesquisa, mais tempo terão para análise. Eu deixei com vocês, eu estabeleci um prazo até o dia 13, quando nós estaremos juntos novamente no encontro presencial. Pelo pouquinho de experiência que eu tenho, vejo que é tempo suficiente para construir o questionário, enviar para a gente, nós devolvermos para vocês, vocês construírem na plataforma e aplicarem aos seus respondentes. Faz uma divisão bastante rápida. Se vocês mandarem para a gente até a quinta ou sexta-feira, a gente faz a avaliação. Na segunda-feira, no fim de semana, vocês já podem construir a plataforma e na segunda-feira já podem aplicar. É muito rápido, queridos, a construção do questionário lá na plataforma. Mas eu não sei. Se aqueles 4 vídeos não foram suficientes para auxiliá-lo na construção, não se preocupa. O Google, numa pesquisa muito rápida, se você colocar como construir questionários eletrônicos no Google, ele vai te dar milhões de vídeos para que você possa aprender e mostrar-se como um administrador público diferente. Vamos fazer diferença no nosso tempo. Aplicação simples, respostas curtas, marcar X, marcar na plataforma Google como vocês já fizeram. Querem um exemplo muito simples? A avaliação do curso que vocês já fizeram foi construída no Google. Isto. Não foi fácil responder? Apenas marcar aqueles espaços vazios em alguns locais ou preencher em curtas palavras.
A idade, dois algarismos. O salário, 5, 6, 7 dígitos, 10 dígitos, a depender de quanto se ganhe. Tempo de trabalho, 1 ou 2 algarismos, vejam como é rápido. Todo esse processo pode auxiliar vocês em pesquisas posteriores de satisfação dos serviços, de como os funcionários que você está gerenciando vão se sentir, de fazer pesquisas de cunho eleitoral ou eleitoreiro no dia a dia da política no estado da Paraíba. Então essas são as aplicações que nós vamos construir com este modelo de questionário para trabalharmos juntos neste módulo específico de seminário temático 1, gestão de pessoas. Ok? Alguma dúvida? Montar o questionário, fazer as próximas atividades em sequência, passo a passo, para um posterior encontro nosso. Conforme falamos, força! Quanto antes, melhor. Saúde e paz a todos, queridos. Que bom estar com vocês. Espero vê-los em breve. Um abraço e até lá.